Bloqueou, agora está a abrir. Boa noite a todos, muito boa noite. Nós vamos ter, já avisei há pouco, mas penso que não estava ainda toda a gente, temos aqui uma novidade, que eu acho que é uma novidade muito positiva, mas vamos ter uma intervenção por parte do público, temos uma inscrição por parte do público, a nossa vizinha Ana Henriques, a quem eu darei a palavra quando começar a reunião. De qualquer forma, pedia só aos grupos políticos que se me pudessem fazer chegar a ronda das intervenções no PAOD, mesmo antes de iniciarmos a reunião, só para nos ajudar aqui a dirigir a própria reunião. O PAN. Boa noite, Sr. Presidente. O PAN vai intervir, sim. Muito bem. E quem é que intervém em nome do PAN? Luís Coelho. Muito obrigado. É mesmo o Sr. Deputado. Muito obrigado. Sim, sou eu mesmo. Do Bloco de Esquerda? Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos e a todas. A primeira intervenção será feita por mim. Muito obrigado. E, no caso de uma segunda intervenção, será o camarada Miguel Oliveira. Muito obrigado. Inscrevi os dois senhores deputados. Partido Comunista Português? Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Intervenho nos dois períodos que tocam ao PCP. José Carlos Silva. Eu não prometo, mas vou tentar por tudo não tratar pelo João. Eu volta e meia tenho a mania de eu tratar pelo João Carlos, não sei porquê. Peço-lhe desculpa sempre por isso. Partido Socialista, CDS, peço desculpa. Não faz mal. Sr. Presidente, na primeira intervenção, deputado Tomás Monteiro. Na segunda intervenção, deputado Pedro Moraes Soares. Muito obrigado. Obrigado. Partido Socialista? Na primeira intervenção, Rui Mendes, e na segunda, Carlos Nogueira, por enquanto. Ok. Podem sempre alterar. Eu peço é que nos sinalizem para, de forma a eu poder dar a palavra. PSD? A primeira intervenção é o deputado José Diogo Simões e na segunda serei eu, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Deixem-me só confirmar junto ali do Vítor que está toda a gente. Temos só Pronto. Sim. Bem, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui com uma pequena dificuldade técnica que estamos a tentar ultrapassar relativa à projeção dos tempos, mas em princípio vamos conseguir ultrapassá-la antes do início aqui da nossa reunião. E estamos aqui também com uma dificuldade de uma senhora deputada do PAN
que não está a conseguir entrar na reunião e é provável e possível que venha ter connosco aqui também à sede da Assembleia Municipal para fazermos a partir daqui. Mas, portanto, é só chegar a esta justificação mesmo antes do início da nossa reunião. Muito boa noite a todas as senhoras e os senhores deputados, muito boa noite ao Sr. Presidente da Câmara, muito boa noite às senhoras e aos senhores vereadores, muito obrigado pela vossa presença. Nós vamos iniciar a nossa reunião, que é a sessão ordinária de junho da Assembleia Municipal de Cascais. É uma Assembleia ordinária, portanto, temos período de intervenção do público, período antes da ordem de trabalhos e depois uma ordem de trabalhos com alguma dimensão. E, portanto, apelava também aqui a todas as senhoras e os senhores deputados a vossa capacidade também de contenção para conseguirmos gerir bem aqui os nossos trabalhos. Quero agradecer, como é óbvio, muito a presença de todos e, sem mais delongas, vou iniciar a nossa reunião dando a palavra à nossa munícipe Ana Henriques para colocar uma questão. Queria também felicitá-la, porque é a primeira vez que estamos a conseguir ter a participação do público nestas Assembleias Municipais feitas por videoconferência e, portanto, desde o início permitimos sempre isso, mas nunca tinha acontecido e, portanto, penso que é uma boa novidade. E, portanto, sem mais delongas, tem a palavra e tem a palavra durante 5 minutos. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal e boa noite a todos os que estão presentes. A questão que me traz aqui tem a ver com o SPO 49/2017 e envolve a minha habitação. Sei que não é da competência da Assembleia Municipal debruçar sobre estas questões, mas trata-se de uma situação muito grave. Em 20 de janeiro de 2016, apresentei uma denúncia na Câmara Municipal de Cascais, enviei várias fotografias, porque estavam a transformar a garagem ao lado da minha casa numa cozinha. Enviei fotografias, a fiscalização só em agosto de 2016 é que efetuou essa fiscalização, disseram que era por falta de contactos, que as pessoas não estavam lá, mas eu tenho realmente fotografias como estava a garagem, com as pessoas a fazer as obras e depois as várias alterações. Portanto, fizeram calmamente a obra, quando chega à fiscalização já lá estava a garagem transformada em cozinha. O que é que se passa neste processo? Muito rapidamente. Há uma técnica do urbanismo que dá um despacho, que é a Dora Rodrigues, dá um despacho a dizer que trata-se de uma construção pré-existente, licenciada. As obras sujeitas a licenciamento são de ligeira dimensão ou volumetria, portanto, e que havia construções ilegais à volta e, portanto, havia também uma questão de arruamento que tem até a ver com uma parte que terá que ser denunciada ao Ministério Público porque há digamos, uma apropriação da via pública. Mas no meu caso concreto, portanto, quando ela diz as obras sujeitas são de ligeira dimensão, a garagem tinha 5 metros e o telheiro 3 passa a 9,20 metros e ocupa, portanto, neste momento para aí cerca de 13 metros. A parede, eles o que é que pretendem fazer? Aliás, fizeram-se as obras, mas estamos no projeto de especialidades. E o que é que se passa? Na parede exterior da minha casa, onde eles estão, portanto, inicialmente pensei que fosse só junção, esburacar alguma coisa, colocar os móveis, mas que não colidisse porque foi o que me disseram. O que é que se passa? Nessa parede, já falei com vários arquitetos e engenheiros, disseram que está a canalização. Sendo uma moradia isolada, a moradia ao lado, portanto, a tal garagem que estava, que não era habitação, não poderia ter nunca canalização. Nas moradias é proibido ter canalização na mesma parede. Nos apartamentos é permitido 15 centímetros mais 15 centímetros, nas moradias não. A dimensão dessa minha parede é, portanto, de 40 centímetros, depois há um espaço e é o resto. Na altura, a vereadora do urbanismo, Filipa Roseta, aprovou este projeto de arquitetura, ou seja, no ano passado, em 2019, em que essas pessoas, portanto, neste projeto salta à vista, não é preciso ser arquiteto para ver, eu só tive acesso a esta documentação agora, em 10 de julho de 2020, pedi em 27 de fevereiro, tive de falar com o vereador Piteira Lopes para ver se me dava as cópias digitais para poder avançar com alguma situação judicial, mas neste momento não se trata de uma questão privada, do direito privado só. O direito privado se dará na parte dos danos. Há um interesse público, ou seja,
a Câmara, ao aprovar este projeto de arquitetura que está pendente ainda, porque o projeto de especialidades ainda não está aprovado, já foi entregue, mas pediram algumas coisas, está a violar regras do próprio PDM. Eu tive reunião com o arquiteto Luís Bacelar, insiste que é uma moradia geminada, não é uma moradia geminada e salta à vista esta situação. Ou seja, eles entram com 15 centímetros dentro de um muro que não é comum, entram por baixo da casa, portanto, ou seja, no resto de chão, nessa parede de 40 centímetros, apoderam-se de 20 centímetros, e avançam com a obra com a instalação das tais lava-loiça, etc, etc. Eu pedi cópia do projeto de especialidades e, portanto, estou a aguardar. Quem viu este projeto já viu, os arquitetos já disseram que isto não estava, a Câmara nunca poderia aprovar, ou seja, não pode aprovar. Tenho o meu espaço e que haja alguém ao lado que, portanto, através desta garagem, portanto, apanho com essa parte da minha propriedade. Portanto, ponto número 1, não era viável esta situação, uma vez que cada moradia tem de ser a sua própria canalização. Estando a minha canalização na parede exterior da minha moradia, logo nunca poderia ter sido aprovado. Outra situação que também se verifica, eles vão deixar de ter o portão que está à vista e que a Câmara Municipal no projeto tem fotografias em que têm a dimensão do muro dele, do portão, do pilar, digamos assim, tem um muro e a continuação. Portanto, bastava a Câmara Municipal de Cascais, portanto, a parte do urbanismo, pedir as cópias da construção inicial, portanto, a minha casa foi construída em 93, a deles em 95, e verificar que efetivamente isto não é possível fazer esta situação. Eu tenho aqui algumas cópias, mas não vou estar, não sei quanto tempo ainda tenho ou não, e agradeço a oportunidade de poder falar. Pedi para falar na Câmara amanhã, não há vaga para poder expor a situação. O que é que eu pretendo fazer? Em relação à arquiteta que apresentou esse projeto, é um crime, ela sabe perfeitamente o que é que fez, portanto isto salta à vista, basta ver só as fotografias e o projeto, para além do técnico. E em relação à Câmara Municipal, eu infelizmente vou ter que também apresentar uma queixa-crime, não é? Por violação das regras urbanísticas do PDM, isto é moradia, garagem. Estou impossibilitada, pelas fotografias que já enviei para o processo, estou impossibilitada de fazer pinturas exteriores, de fazer obras, porque tenho essas pessoas que efetivamente estão todos os dias a martelar e a fazer o projeto de especialidades. Eu pedi que pudesse concluir, se faz favor. Já acabou o tempo. Sim, mas conclua a sua ideia, se faz favor. Ok, então é só para informar dessa situação, portanto eu vou ter que fazer alguma coisa, não tem a ver com o vereador atual, o Piteira Lopes. Ele disse-me, o que eu assinei está correto, disse-me ele em reunião em junho, mas não foi ele que assinou, não foi ele que, foi uma arquiteta, portanto que assinou, que já não está na Câmara, mas até responsabilidades, portanto este nunca poderia ter sido avançado. Portanto, não é uma questão de dúvida, de questões de vizinhança, de questões dúbias, mas é uma questão que me está a prejudicar há 4 anos, a trazer danos irreparáveis aqui na nossa família e na nossa casa, e que tem que ser parado. Portanto, a Câmara Municipal de Cascais ainda pode parar este projeto por não aprovar o projeto de arquitetura final, ou seja, arquitetura com as especialidades. Pode haver revogação do despacho. É isso que eu estou à espera. Pedi ao Presidente da Câmara, ele delegou no vereador do urbanismo, que disse que não ia fazer nada, mas ele nem sequer sabe, que ele nem foi ele que assinou, e portanto vou concluir a dizer que agradeço a oportunidade de me terem deixado de falar e terei que ver o que é que posso fazer em termos legais, no interesse da persecução do interesse público, porque a Câmara Municipal de Cascais, ou as câmaras, são administração local. Portanto, o Estado delega e eles têm que perseguir interesses públicos. Neste caso, há crassa violação do PDM e de outras normas em vigor, normas urbanísticas. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação. Para responder em nome da Câmara Municipal, recebo aqui a indicação que vai responder o Sr. Vice-Presidente Miguel Pinto Luz, a quem também aproveito para desejar boa noite. O tempo igual, Sr. Vice-Presidente. Muito boa noite, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os senhores deputados, a Sra. Munícipe Ana Henriques,
respondendo muito diretamente, a informação que temos, que dispomos ao dia de hoje, de facto, o que a senhora Ana Henriques disse, que o projeto foi aprovado, o projeto de arquitetura, pela Câmara Municipal e neste momento aguarda a aprovação do projeto de especialidades. A informação que hoje lhe posso dar, que acresce àquilo que disse, é que do nosso ponto de vista e da análise que fizemos, os nossos técnicos, os nossos serviços, é que o projeto de arquitetura cumpre escrupulosamente toda a legislação em vigor. O que não cumpre a legislação em vigor, a verificar-se aquilo que a senhora Município Ana Henriques diz, é a construção que foi feita no local, que nada tem a ver, ou de alguma forma difere, do projeto de arquitetura aprovado. Portanto, há aqui dois vícios. O início de obra sem licença de construção, porque ainda falta o projeto de especialidades e a licença de construção é posterior à licença de especialidades, ao projeto de especialidades, melhor dito. Por outro lado, se a construção não for exatamente igual àquilo que foi licenciado do ponto de vista da arquitetura e de especialidades, também há outro vício que o projeto terá. O projeto, neste momento, está na Polícia Municipal para averiguações. Como sabemos, vivemos um momento especial. A Polícia Municipal tem sido chamada a acudir a muitas situações neste momento no território, mas ainda assim tem o processo neste momento em mãos. Quanto ao que a senhora Município diz, o meu conselho é que deve utilizar todas as armas ao seu dispor para defender os seus direitos integralmente. Isso é a nossa forma de estar. E se por acaso alguma lei ou alguma legislação não foi cumprida, deve, por isso, sinalizar de uma forma muito clara e absoluta na persecução e na defesa dos seus próprios interesses e do interesse público, como disse há pouco. Por último, só dizer-lhe o seguinte: não precisa de pedir ao vereador Nuno Piteira Lopes, ao Sr. Presidente, ou seja, quem for, porque toda a informação é pública e, portanto, basta fazer um requerimento na loja Cascais ou online e terá acesso a todo o processo. Todos os processos são absolutamente transparentes e abertos. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado por esta mesma explicação. Muito obrigado também à nossa município que participou hoje nesta reunião. Vamos dar entrada no período antes da ordem do dia. Já temos aqui um conjunto de pessoas inscritas, de senhoras e senhores deputados inscritos. Nós estamos com uma dificuldade, eu estava com a expectativa de que podemos projetar os tempos, mas estamos com essa dificuldade e por isso mesmo as senhoras secretárias da mesa, quer a senhora deputada Patrícia, quer a senhora deputada Maria João, vão ajudar-me aqui também a gerir um bocadinho os tempos. Só para relembrarmos, o PAN tem um total de 4 minutos, o Bloco de Esquerda a mesma coisa, o Partido Comunista 5, CDS 8, PS 15 e PSD 20, e depois no final a Câmara Municipal terá 15 minutos para falar sobre estas questões. E por isso mesmo dava a palavra ao Sr. Deputado do PAN, Luís Coelho. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores. A crise sanitária provocada pela Covid-19 trouxe consigo enormes impactos na vida das famílias, que hoje vivem com enormes dificuldades, o que exige medidas concretas de apoio por parte do Executivo. E hoje gostaríamos de o questionar sobre 2 apoios provenientes do Poder Estadual que poderiam ajudar o Executivo nessa missão. Uma primeira medida prende-se com a possibilidade prevista na Lei nº 4/2020, de 6 de abril, se inclui no âmbito das despesas elegíveis para o Fundo Social Municipal as despesas do município com combate aos impactos sociais da crise sanitária. Esta medida do Governo foi uma das poucas que significou mais financiamento sem endividamento. Contudo, Cascais não vai ser beneficiado porque, como todos sabemos, não recebe qualquer verba via fundo municipal. Portanto, em primeiro lugar, o que lhes perguntamos é em que medida isto prejudica o município e se o Sr. Presidente alertou o Governo para a necessidade de haver uma medida que compense o nosso município. Uma segunda medida consta do orçamento suplementar recentemente aprovado por proposta do PAN, que permite que durante 2020 os municípios incluam nas verbas atribuídas aos centros de recolha oficial as despesas referentes
a programas de bem-estar animal criados no âmbito da Covid-19 e prosseguidos diretamente pelo município ou por protocolos com associações zoófilas. Isto permitirá que sejam aqui incluídos programas que assegurem a alimentação e o acesso gratuito ou a custo acessível a consultas e tratamento médico-veterinários para animais de famílias em situação de carência económica ou de pessoas idosas. Ora, no nosso município, do que é público, a única medida tomada no tocante ao bem-estar animal prende-se com a possibilidade de acolhimento dos animais das pessoas sem abrigo e dos profissionais de saúde pela Associação São Francisco de Assis, o que manifestamente não chega e não dá a resposta às necessidades dos municípios. Por isso, mesmo, em segundo lugar, gostaria de saber se o Executivo vai fazer uso desta possibilidade prevista em sede de orçamento suplementar e se vai, por exemplo, criar um programa de apoio à alimentação de animais de companhia, famílias carenciadas, que neste momento é tão necessário. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para dar nota que usou 3 minutos. Palavra ao Sr. Deputado Luís Castro Salgado, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e todos os demais deputados e membros do Executivo presentes e a Sra. Município também interveio. Em Cascais, nós verificamos que está em curso a maior ação de propaganda de que há registro ou memória. Desde 2013 que o Executivo deste Conselho dirige para o que parece, em vez de dirigir para o que deve. Propaganda feita de forma velada, com recursos públicos, roçando o limite da verdade, ultrapassando o bom senso e a necessidade. Veja-se o caso da bandeira azul. Quando temos a quase totalidade dos municípios a querer ter nas suas praias a bandeira azul, em Cascais temos um Executivo que pretende um regime de exceção e assim não se candidata porque quer análise à sua maneira. O que serve para o resto do mundo não serve para Cascais, de acordo com o Executivo. E assim vamos tendo, ano após ano, os problemas que temos tido, seja em Carcavelos, como em anos transados, seja na Praia da Parede, este ano. Todos os anos há um problema com águas poluídas e com descargas ilegais ou irregulares de um sistema de saneamento e águas residuais que já deveria estar em total funcionamento e que deveria impedir este tipo de situações. Perguntamos até quando? E a falta de capacidade da gestão dos bens públicos e municipais torna-se mais notória a cada ano que passa. Desde a incapacidade de manter as ruas e os parques limpos, desde a incapacidade em fazer mondas mecânicas que garantam os passeios limpos e acessíveis, protegendo o meio ambiente de produtos químicos cujos efeitos negativos das populações é cada vez mais uma certeza, desde a incapacidade de mitigar o risco de pragas. Não cumprem com as suas atribuições e deveres nas áreas balneares, não cumprem nas vias e terrenos públicos. E agora, com o trágico incidente da passada semana, com o incêndio em Alcabidez, verificamos que o Executivo Municipal não cumpre nem faz cumprir com as normas que estão em vigor e que nos devem proteger a todos e a todas do flagelo dos incêndios. E desde já aproveito para louvar e enaltecer todos os agentes de proteção civil, bombeiros, equipas de socorro e forças policiais pelo seu extraordinário trabalho no combate ao incêndio e na defesa de pessoas e bens. Mas se tivesse um incêndio ocorrido 3 dias antes, pelo vento que fustigava este município, temo que hoje estivéssemos todos aqui a chorar uma tragédia de proporções inimagináveis. E ficámos a saber que em Cascais há terrenos por limpar que não cumprem a lei. E assim perguntamos, o que fez a Câmara antes do período dos incêndios? Notificou proprietários e infratores? Quando? Quantos? Quantas vezes a Polícia Municipal, PSP, GNR foi aos locais a ferir da real situação dos terrenos em geral e deste terreno em concreto? Este terreno é municipal? Quantos terrenos municipais estão ainda por limpar? E após o incêndio, vai haver fiscalização e imputação de responsabilidade aos proprietários? Que ações estão a ser preparadas para proteger as populações de uma repetição do sucedido? Tantas questões que nos enchem de dúvida e medo do que poderá ainda vir a acontecer, mas em termos de propaganda, aí este Executivo é bom. Noutro âmbito, perguntamos se nos vão remeter o relatório de direito da oposição que nos deveria ter já sido remetido, conforme o respectivo enquadramento local. Continuamos a aguardar também a remessa dos documentos de autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados respeitante a câmaras instaladas nas plataformas de partilha de bicicletas da Mobi Cascais, em concreto a cada uma devidamente identificado com menção da localização e do sistema global. Perguntamos se ainda precisam de mais tempo para nos remeter a totalidade da informação solicitada. E concluo com um pedido. Solicito que o Executivo remeta para todos os grupos municipais os 3 últimos relatórios elaborados sobre o ambiente acústico municipal, conforme previsto legalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usou de 3 minutos e 20.
Só para dar uma nota que, entretanto, chegaram à mesa 3 recomendações, uma do Bloco de Esquerda, por uma governação local à prova de pobreza, um voto de louvor assinado pelo CDS-PP e pelo PSD às instituições sociais de Cascais e um outro voto de louvor, também pelos mesmos subscritores, relativamente aos bombeiros, às corporações de bombeiros de Cascais, que serão votados depois no período normal dos nossos trabalhos. Palavra ao Sr. Deputado José Carlos Gonçalves da Silva, do Partido Comunista Português. Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite. Cumprimento a si, os membros da mesa e, na vossa pessoa, cumprimento todos quantos participam nesta Assembleia Municipal. Permitam que esta Assembleia retome uma discussão já antiga relacionada com as condições de vida da população do bairro de Campos Velhos, na freguesia de Alcabidez. Os moradores sentem-se discriminados e votados ao abandono num bairro esquecido por esta maioria camarária, talvez por ficar fora dos olhares dos turistas, não sendo por isso uma prioridade para os poderes instituídos. No passado domingo, 19 de julho, o PCP realizou uma visita a este bairro, onde contactou com os seus moradores e pôde constatar que os problemas com que se deparam nunca foram resolvidos e têm-se agravado. Se não vejamos, em termos de mobilidade, esta população está completamente isolada do resto do concelho, na medida em que a paragem do autocarro mais próxima está situada a cerca de 1 km do bairro. Imaginemos pessoas com mobilidade reduzidas, doentes crónicos, estudantes e trabalhadores que, após um dia de trabalho árduo, têm que, para além de tudo, percorrer a pé este trajeto. Até o percurso que muitos pais têm de fazer para levar os seus filhos à creche mais próxima é feito de terra batida e silvas. A única alternativa que estes moradores encontram é o recurso ao táxi, com os elevados custos que isto representa. As estradas alcatroadas e os passeios são uma raridade por estas bandas, sendo comum o pó que, levantado pelos carros e pelo vento, entra nas casas destes moradores. E quem tem viatura própria, além de ver o seu carro constantemente sujo, habilita-se a ganhar uma despesa extra provocada pelos buracos na estrada. Falta tudo neste bairro, desde a mercearia ao café, passando pelo jardim infantil, pelo parque de jogos, ou a sala de acompanhamento de estudos para as crianças e jovens em idade escolar. E há muitos jovens e crianças neste bairro em idade escolar. Às crianças é devido a um ambiente saudável e acolhedor para que o seu crescimento e desenvolvimento físico e intelectual seja de forma a que a sua integração na sociedade se faça de forma harmoniosa. Carências de ludoteca, campo de jogos e parque infantil são das mais observadas pelas crianças e jovens deste bairro. Brincar na rua é o que lhes resta, face à ausência de alternativas corretas, sendo que é já nestas idades que são confrontadas com experiências desagradáveis quando as forças da ordem são chamadas a intervir para acabar com as brincadeiras e jogos de rua. Mobiliário urbano é inexistente, tendo os moradores de levar cadeiras de casa para apanhar algum fresco ao fim da tarde. A falta de iluminação é um problema real. Existem locais sem iluminação, candeiros completamente absorvidos pela vegetação. As ervas infestantes proliferam pelos passeios, chegando às janelas terrestres chão dos moradores, havendo ainda canteiros completamente desprezados pelos serviços camarários. A limpeza urbana deixa muito a desejar e o lixo acumulado é uma constante, tanto de mão junto aos poucos contentores existentes, apesar de os moradores solicitarem a sua recolha aos serviços respectivos, como nas áreas circundantes, atraindo todo o tipo de animais indesejáveis, como cobras, ratos e baratas. Também os idosos deste bairro carecem de acompanhamento por parte dos responsáveis concelhios e de freguesia, nomeadamente por falta de assistentes sociais, para os encaminhar na resolução das suas necessidades prementes, nomeadamente de saúde, resolução de questões burocráticas, entre outras. Outra das necessidades apontadas é da construção de hortas comunitárias no espaço do bairro, tendo em conta os baixos rendimentos e a possibilidade de, provido do trabalho na terra, poderem usufruir de alimentos vegetais para a sua alimentação. É a dignidade da pessoa humana que aqui estamos a falar. Estamos num momento em que não basta entregar uma casa a uma família e deixá-la entregue ao seu destino. É necessário um acompanhamento contínuo das pessoas e dos espaços envolventes, criando nas pessoas um sentimento de autoestima e de pertença coletiva, de forma a que os moradores considerem os espaços públicos como seus. Os moradores deste bairro sempre cumpriram com os seus deveres e obrigações, mas a Câmara Municipal de Cascais nunca foi capaz de garantir os seus direitos. O PCP pergunta para quando uma intervenção de fundo neste bairro que garanta uma efetiva resposta às justas reivindicações dos seus moradores. Para quando uma política que olhe para este bairro e para os seus moradores como munícipes de pleno direito neste concelho. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usou 4 minutos e 10 segundos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra agora ao Sr. Deputado Tomás Amaro Monteiro, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados. As bancadas do CDS e do PSD trazem aqui hoje um voto de louvor às instituições sociais de Cascais que eu passarei a apresentar de seguida. As instituições sociais são fundamentais em Cascais por assegurarem grande parte da resposta às necessidades das populações mais vulneráveis. Respostas que vão desde a ajuda alimentar aos cuidados prestados aos mais idosos, às crianças nos primeiros anos de vida e às pessoas com deficiência. As instituições sociais prestam um serviço inestimável e um apoio considerável aos cascalenses. Conhecem a realidade como poucos, promovem a proximidade num verdadeiro princípio de subsidiariedade, excedem-se constantemente e representam o expoente máximo de dedicação e empenho, demonstrando um altruísmo incansável no trabalho árduo no combate às desigualdades e aos fenómenos de exclusão. Complementares ao papel do Estado, não se sobrepõem e muitas vezes ombreiam numa melhor solução, garantindo respostas rápidas e eficazes, sendo que, em muitas situações e dimensões, são mesmo a única resposta. Em tempos de pandemia, mais do que nunca, é devido um reconhecido agradecimento a todos os que, com recursos escassos, não deixaram que faltasse nada aos mais vulneráveis da nossa cidade. Face ao exposto, os grupos municipais do CDS e do PSD propõem à Assembleia Municipal de Cascais, reunida a 20 de julho de 2020, que aprova um voto de louvor a todas as instituições sociais do Concelho de Cascais, distinguindo o seu trabalho, dedicação, empenho e a extraordinária coragem demonstradas diariamente, que resultam numa incansável e indispensável ajuda e resposta aos mais fracos e vulneráveis, sobretudo nestes tempos de pandemia. Cascais, 20 de julho de 2020, o Grupo Municipal do CDS e do PST. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usou da palavra por 1 minuto e 46 segundos. Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Palavra agora ao Sr. Deputado Rui Mendes, do Partido Socialista. Olá, boa noite a todos. Cumprimento o Sr. Presidente de mesa, cumprimento todos os restantes e esperando que todos se encontrem bem de saúde e, no fundo, defendidos desta pandemia que nos continua a assolar. Em relação à minha intervenção, portanto, o que eu queria trazer aqui hoje, em nome do Partido Socialista, é a preocupação do Partido Socialista em relação à questão da insegurança que tem ocorrido nas praias do município de Cascais. De facto, há aqui duas dimensões importantes. Eu diria que a primeira dimensão tem a ver com a insuficiência do policiamento, portanto, ou seja, exige-se que, obviamente, que se encontre um quadro em que existam mais meios disponíveis. E relembro duas situações que podem, tanto no fundo, fazer aqui concretizar esta situação. Em primeiro lugar, o Decreto-Lei 97/2018 concretizou o quadro de transferências de competências para órgãos municipais no domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres, indica muito claramente que o salvamento, a segurança e assistência a banhistas está nesse enquadramento. Depois iria dizer também que uma outra competência descentralizada e que provém da administração interna define que no policiamento de proximidade, tanto a competência, uma das competências do Conselho Municipal de Segurança é emitir parecer sobre programas de policiamento de proximidade também. De facto, temos aqui duas nuances que só em si, no fundo, definem aquela preocupação que deve existir no Conselho nesta matéria. Já agora, reforço ainda que uma das competências do Conselho Restrito deste Conselho Municipal de Segurança de Cascais é analisar e avaliar as situações de potencial impacto na segurança ou no sentimento de segurança das populações. Portanto, parece-me para todos os efeitos que deveria haver aqui, portanto, uma preocupação adicional, portanto, obviamente do Executivo, em garantir que, no fundo, este acompanhamento acontece para que, de facto, as populações possam se sentir mais seguras e mais, digamos que, aptas ou digamos que possam, no fundo, se deslocar a estes locais com outro tipo de segurança. Outra situação, portanto, além desta questão da insegurança, tem a ver com o distanciamento social nas praias. E, de facto, aqui, portanto, urge falar um bocadinho do papel dos nadadores salvadores, que, no fundo, estão a fazer cumprir normas de distanciamento social nas praias, pondo em perigo, muitas vezes, a sua integridade física e não acudindo, seguramente, ao que mais importa e que também está versado no tal decreto-lei que eu mencionei há pouco e que tem a ver com o salvamento, a segurança e a assistência a banhistas. Existem, inclusive, indicações por parte de algumas empresas
que no fundo gerem, portanto, e contratam estes senadores salvadores, que no fundo já indicaram, portanto, às entidades competentes que não cabe às mesmas, portanto, essas entidades, portanto, não às entidades competentes, mas às empresas, não é? E no fundo aos senadores salvadores, portanto, impedir que situações como jogos coletivos na praia, entre outras situações, não é? No fundo, salvaguardem a questão do distanciamento social. Porquê? Porque estes ajuntamentos são muito difíceis de um senador salvador que não tem, obviamente, a competência, digamos, de garantir essa segurança e de afastar os prevaricadores, não é? De conseguir salvaguardar estas medidas de distanciamento mínimo sem ter um impacto eventual na sua integridade física, como já tem acontecido aqui e ali em algumas situações. E, portanto, no fundo, a questão que se coloca do Partido Socialista ao Executivo é, de facto, o que é que o Executivo pensa fazer em relação a esta matéria, que medidas é que vai tomar e acionar, provavelmente dentro do contexto do Conselho Municipal de Segurança, para, de facto, mitigar esta onda de insegurança que aparentemente está, portanto, a passar-se nas praias do município de Cascais. Muito obrigado. O deputado usou da palavra por 3 minutos e 40 segundos. Muito obrigado pela sua intervenção. Palavra agora ao senhor deputado José Diogo Simões, do PSD. Muito boa noite ao senhor Presidente da Mesa, muito boa noite aos restantes membros e deputados desta Assembleia, boa noite à Munícipe aqui presente e a todo o Executivo. Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar uma pequena nota relativamente à construção do Centro de Emergência Nacional e Centro de Combate a Catástrofes, uma parceria entre a Câmara Municipal de Cascais, Cruz Vermelha Portuguesa e o INEM, que cada vez mais vocaliza a Câmara Municipal de Cascais como uma centralidade em matérias de emergência nacional e emergência para situações de calamidade, situações de exceção, o que nos pode orgulhar a todos. E, em segundo lugar, gostaria de apresentar um voto de louvor aos bombeiros de Cascais, voto este apresentado pelo Grupo Político do PPD-PST e do CDS-PP, voto de louvor para os bombeiros de Cascais, que no passado dia 16 de julho, mais uma vez, os cascalenses foram surpreendidos com incêndio num local sensível próximo de habitações. Foram mobilizados 7 meios aéreos e mais de 250 bombeiros para conseguirem controlar o incêndio num dia de extremo calor. Perante várias adversidades de morfologia do terreno e de condições atmosféricas, temos de lamentar 8 casas inabitáveis e alguns ferimentos ligeiros, nomeadamente em bombeiros e alguns civis. Todo este cenário teria sido devastador caso não tivesse existido a limpeza adequada e em tempo adequado dos respectivos terrenos, assim como uma mobilização imediata de vários meios aéreos e terrestres. As forças de segurança tiveram que ficar de prevenção durante 4 dias, não só devido a reacendimentos, como também devido a novas tentativas de atear novos incêndios. Segundo declarações do Presidente da Câmara Municipal de Cascais, já começaram os trabalhos de reposição de telhados destruídos nas casas afetadas, o apoio aos residentes afetados, assim como o avanço do projeto de regeneração ambiental da referida zona, lembro, a Ribeira das Vinhas, inclusive com a constituição de uma equipa operacional multidisciplinar de resposta às consequências do incêndio. Assim, a Câmara Municipal de Cascais, reunida no dia 20 de setembro de 2020, delibera um voto de louvor a todos os bombeiros do Conselho de Cascais e de outras corporações presentes, da Proteção Civil e Forças de Segurança, pelo empenho e dedicação no combate aos incêndios, evitando uma situação catastrófica para várias centenas de habitações. Ao mesmo tempo, congratulamos os cascavenses, em particular da Alvide, pelo sentido cívico e pela entreajuda demonstrada em momento de aperto, e a Câmara Municipal de Cascais, pelo pronto investimento na recuperação de casas, apoio aos residentes e regeneração ambiental nas zonas afetadas. Permitam-me também acrescentar o apoio que durante todo o ano foi possível dar por parte da Câmara Municipal de Cascais aos bombeiros do Conselho de Cascais, que permitiu, obviamente, uma prontidão, formação e que novos equipamentos contribuíram para que o socorro tivesse sido eficaz neste malfadado incêndio. Cascais, 20 de julho, a Assembleia Municipal de Cascais, Grupo Político do PPD, PST e CDS-PP. Tenho dito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usou a palavra por 2 minutos e 43 segundos. Muito obrigado. Eu penso que o Sr. Deputado Luís Coelho do PAN não deseja fazer uma segunda intervenção, mas confirmava só isso? Desejo sim, Sr. Presidente. Peço desculpa, então. Palavra ao Sr. Deputado Luís Coelho do PAN por 1 minuto. Pronto, esta segunda ronda apenas queremos questionar o Executivo Camarário sobre qual a razão a Associação São Francisco de Assis deixa frequentemente acabar o material necessário para esterilizar os animais. Não é certamente por falta de verba, nem devido ao confinamento, uma vez que já anteriormente se verificou a mesma situação. É tudo, Sr. Presidente.
Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Oliveira, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos e a todas. Em relação especificamente à questão dos bombeiros, estamos todos de acordo quanto à sua insubstituível intervenção na proteção da população. Coloca-se a pergunta se não estará na altura do 4º Conselho mais populoso do país passar a estar apetrechado de um batalhão de sapadores bombeiros para fazer face de uma forma mais profissional, mais atempada e com nenhum desrespeito em relação aos bombeiros voluntários, mas estar mais apetrechada para poder intervir em alturas de emergência. Independentemente de qualquer outra posição, é evidente que o Bloco de Esquerda vai votar a favor dos 2 votos de louvores, assim como da recomendação feita por nós próprios. Se há mais alguma recomendação, e termino, Sr. Presidente, se há mais alguma recomendação, nós não recebemos até o momento, portanto, não poderemos votá-la. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS. Peço desculpa. Palavra ao Sr. Deputado José Carlos Gonçalves da Silva, do Partido Comunista Português. Tem 50 segundos. Obrigado, Sr. Presidente. Fazer uma referência aos bombeiros, da nossa parte, significa apresentarmos uma saudação que rapidamente diz o seguinte. As associações humanitárias de bombeiros voluntários assumem um papel insubstituível no contexto da proteção civil. Foi o caso do passado dia 16 de julho, no concelho de Cascais, com o violento incêndio que provocou a destruição de cerca de 14 hectares de pinhal e mata e desalojou várias famílias de 8 apartamentos afetados pelo fogo e pela água usada para o combater. Uma vez mais ficou demonstrada a qualidade do trabalho desenvolvido pelas diversas corporações de bombeiros e entidades de proteção civil que no terreno garantiram a segurança das populações, havendo apenas alguns feridos de desejo alimentar e evitaram que o número de casas atingidas pelo fogo fosse maior. Assim, a Assembleia Municipal de Cascais, reunida no dia 20 de julho de 2020, delibera enviar uma saudação a todos os bombeiros e diversos elementos da proteção civil e das forças de segurança. Estou a terminar, Sr. Presidente. Proteção Civil e das Forças de Segurança que foram essenciais no combate a este incêndio e na salvaguarda da segurança das populações e dos seus bens materiais, disse o Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP, tem 6 minutos e 14 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, vereadores, caros membros da Assembleia Municipal. Sr. Presidente, a minha intervenção vai relativamente a 3 assuntos. Em primeiro lugar, sobre a questão da segurança, irei depois também abordar a questão dos incêndios que ocorreram na passada semana, bem como também dar uma referência ou uma nota à recomendação aqui apresentada, portanto, por parte do Bloco de Esquerda. Mas falando sobre a questão dos incêndios, queria em primeiro lugar dar uma saudação muito especial a todas as forças de proteção civil e recordo que a proteção civil funciona 365 dias por ano e não é só na altura dos incêndios, muita gente se esquece disso. Portanto, há que referenciar o trabalho que é feito ao longo do ano por homens e mulheres, portanto, ao longo destes todos os dias, portanto, que fazem, seja em diversas ações, no planeamento, na ação, nas limpezas, e eu queria deixar este destaque, mas agora especialmente dar esta nota de especial apreço às forças, portanto, de proteção civil, aos bombeiros, às forças de segurança, portanto, à Polícia de Segurança Pública, à GNR, portanto, que atuaram de uma forma, portanto, muito eficaz, portanto, e muito eficiente, podemos dizer assim, que conseguiram, portanto, não só as forças de proteção civil e as forças de segurança, deixar aqui esta nota, portanto, de uma eficácia extrema. E nós não podemos esquecer que o Presidente da Câmara é a entidade máxima, portanto, da proteção civil em Cascais. Portanto, eu queria deixar aqui o trabalho também, deixar esta nota, portanto, ao Sr. Presidente da Câmara. Portanto, o Bloco de Esquerda, por um lado, portanto, está a dar nota às forças, portanto, de proteção civil, está a dar o empenho à proteção civil, mas depois está a criticar ao mesmo tempo o Presidente da Câmara e esquece que o chefe máximo, portanto, da proteção civil, o coordenador da proteção civil, portanto, do município, portanto, é o Sr. Presidente da Câmara, portanto, e é que teve, portanto, na linha da frente, portanto, de toda esta ação. Sobre a questão, portanto, da segurança, portanto, eu queria, portanto, deixar uma nota, e não podia também deixar aqui esta nota ao Sr. Deputado, portanto, Rui Mendes, que é preciso ter, de facto, uma grande lata, estar a vir aqui a falar, portanto, da descentralização de competências, e estar aqui a deixar, portanto, estas notas. Em primeiro lugar, nós não podemos esquecer que culpa, ou podemos perguntar que culpa é que a Câmara tem, ou que as freguesias, portanto, têm, por falta de meios, portanto, por parte da Polícia Marítima ou por parte da PSP. Nós não podemos esquecer que a Polícia Marítima, portanto, tem que fazer o patrulhamento de toda a área, que vai desde Passo de Arcos
à Foz do Lisandro. E sabe quantos homens tem? Tem cerca de 12, 13 homens. É de facto manifestamente impossível por parte da Polícia Marítima conseguir fazer. A Polícia Marítima, sim, enfim, deveria sim fazer uma fiscalização nas atividades, portanto, no mar. Agora tem uma, de facto, também dificuldade imensa em fazer, portanto, o patrulhamento. Mas nós não podemos esquecer, portanto, todo o apoio que o município de Cascais, que as juntas de freguesia, portanto, têm feito e têm dado, não só à PSP, à GNR e às Forças de Segurança, no sentido de dotá-los de meios. Agora, quando o Governo Central ou o Ministério da Administração Interna não reforça os meios da PSP, não reforça os meios da GNR. Eu tenho dados relativamente à PSP, portanto, que temos menos cerca de 10 efetivos do que tínhamos. Aqueles que saíram, portanto, são muito menores que aqueles que entraram novamente. Nós não podemos esquecer, portanto, todo o contributo foi dado pelo município, pelas freguesias, não só em meios, não podíamos falar aqui em programas de patrulhamento de proximidade, sim, a atribuição portanto, de veículos para o programa Idosos em Segurança, para o programa da Comércio em Segurança, para a Farmácia Segura, para a Escola Segura, portanto, todos o conjunto de meios portanto, foram dados de viaturas, de bicicletas, que as juntas de freguesia portanto, lideram muito bem para reforçar estes meios. Agora, se nós não temos homens para fazer o patrulhamento das bicicletas, se nós não temos homens para fazer o acompanhamento portanto, das viaturas, aqui sim, de facto, é uma falha grande do Ministério da Administração Interna, que o município e que as juntas de freguesias portanto, têm vindo a alertar para a ineficácia e para a falta de meios, e não é por falta de aviso, portanto, porque temos feito aviso e alertámos o comando da divisão, alertámos o Cometlis, alertámos o comando nacional de que algo, portanto, poderia estar a acontecer ou que as dificuldades portanto, que teríamos ou que a Polícia de Segurança Pública teria. E eu deixava também aqui uma nota. Portanto, e aqui se está a falar em descentralização de competências, então descentralize, coloquem meios, e o Governo não dá. Sabe, Sr. Deputado Rui Mendes, quanto tempo teve um veículo ou uma viatura que a Junta de Freguesia, portanto, de Cascais do Estoril, entregou à PSP parada por falta de verba ou por falta de cabimento, porque não tinha autorização para aumentar a rúbrica do combustível da PSP do Estoril? Teve 4 meses parada. Porquê? Porque o Sr. Ministro das Finanças não dava o aval, não dava o cabimento para aumentar a rúbrica do combustível do gasóleo. Isto é que é uma vergonha. Então, estamos a falar de descentralização de competências, recolha a informação primeiro e veja que o Ministério da Administração Interna constantemente não consegue dar os meios necessários às polícias e às forças de segurança para poderem atuar em máxima conformidade. Este é apenas o exemplo, mas podia-lhe também dar o exemplo que muitas das pessoas, portanto, que estão, ou muitos dos problemas que têm vindo a acontecer nas praias e no Pardão, felizmente na última semana houve, e após os alertas, houve um reforço de meios da PSP, e aqui destacar os homens e as mulheres da PSP, portanto, que têm vindo nesta última semana, fizeram um patrulhamento de proximidade real, e só foi graças também à pressão feita também pelo município, portanto, e pelas freguesias, no sentido de que era preciso meios. Mas eu queria, portanto, deixar aqui esta nota de que muitas das pessoas, portanto, que têm, não são pessoas de Cascais do Estoril. É uma realidade. Não são pessoas de Cascais do Estoril. Algumas são, ou podem ser, mas muitas vêm de fora. E aqui o alerta que faço é onde é que está o controle do confinamento de determinadas freguesias e de determinados concelhos. Não existe. Não existe. Na área metropolitana de Lisboa, os municípios, as freguesias que estão em confinamento, não existe qualquer tipo de controle. Portanto, eu queria deixar esta nota de que não existe por parte da Administração Interna e não tem existido por parte do Governo a atenção devida para esta questão da segurança. Vem-me falar de descentralização de competências, muito tem feito o município e as freguesias, para além das suas competências, atribuir grande parte, ou uma parte significativa dos seus orçamentos para dotar as forças de segurança e as forças de proteção civil de verbas, e se nós formos olhar, as forças de proteção civil e as forças de segurança do município de Cascais são das mais bem equipadas, portanto, do país. Portanto, por um lado, temos o PS a criticar a atuação do município na questão da segurança. Peço que conclua, Sr. Deputado. Já terminar, Sr. Presidente do Bloco de Esquerda, a elogiar as forças de proteção civil, mas depois a criticar o Presidente da Câmara. Portanto, esta atitude populista, tanto do Bloco de Esquerda como do Partido Socialista. Não queria deixar de terminar também, Sr. Presidente, deixar uma última nota sobre a recomendação do Bloco de Esquerda, tanto que queria deixar aqui esta nota por uma governação local à prova da pobreza. Eu deixava aqui esta nota que o Bloco de Esquerda é uma vergonha estar aqui a apresentar esta recomendação, quando em 2018 foi convidado a participar no diagnóstico social das questões sociais do município e nem se dignou a responder, nem apresentou qualquer medida. Deixo uma nota que o Conselho Local de Ação Social, tanto tem tido todas as suas deliberações aprovadas, tanto por unanimidade, não só a reunião de Câmara, mas por todos os parceiros sociais, uma nota muito significativa a todos os parceiros sociais do município têm, de facto, dado um contributo, tanto muito grande ao trabalho que o município tem feito em parceria com as freguesias e com todos os parceiros sociais no combate
e a tentar minimizar a questão das desigualdades sociais e a ajudar muitas pessoas, de facto, que precisam de ajuda, eu vi o Bloco de Esquerda a apresentar uma moção profundamente, portanto, populista sobre esta questão. Portanto, é de facto lamentar, e muitas vezes, e fala aqui em articulação com a Administração Central. Sabe, Sr. Deputado, a Administração Central muitas vezes é o município e é às freguesias que recorre a pedir apoio para apoiar a família A, para apoiar a família B, para apoiar a família C, em coisas muito simples, em pagar, se calhar, a ajuda do passe, ou pagar a eletricidade, ou para pagar a água. Essa articulação, portanto, tem existido, mas é muitas vezes, e é sempre o município e as freguesias têm vindo a substituir-se à Administração Central, mais uma vez aqui nas questões sociais, porque se nós formos a ver, portanto, o município de Cascais, nos seus planos e nos seus programas do Plano Estratégico de Desenvolvimento Social, tem, de facto, e tem sido pioneiros a nível nacional. É lamentável, mais uma vez, o Bloco de Esquerda vir aqui, apresentar aqui esta recomendação, quando nem se digna a responder e a participar no diagnóstico social, e todos os partidos da oposição foram convidados, o Bloco de Esquerda não participou, nem respondeu. E deixava uma recomendação. Consulte o site da Rede Social de Cascais, porque se calhar nunca o foram ver, ou não sabem que ele existe, ou não sabem. E deixar esta nota também, porque sempre que o Bloco de Esquerda tem feito um ataque muito grande, sempre, e poderia dar inúmeros exemplos, mas o Bloco de Esquerda tem feito um ataque sempre cerrado às instituições sociais e aos parceiros sociais do município de Cascais. E isso sim, é lamentável o que o Bloco de Esquerda tem feito por todos aqueles tanto que têm a preocupação de estar um dia a dia ao lado das pessoas a ajudar aqueles que mais precisam. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para lhe dar nota que o Sr. Deputado cedeu o seu tempo em 2 minutos e meio, que lhe foram cedidos pelo PSD. E, portanto, estes 2 minutos e 30 vão ser retirados ao grupo do PSD, que lhe cedeu este mesmo tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora, eu tenho aqui na ordem de inscrições o Sr. Deputado Carlos Nogueira, mas recebi uma indicação que o Sr. Deputado do Rui Mendes queria dividir o tempo. Perguntava quem é que falava primeiro, Carlos Nogueira ou Rui Mendes? PS? Carlos Nogueira. Carlos Nogueira falava primeiro, muito bem. Boa noite a todos, boa noite, Sr. Presidente. Segundos. O Sr. Deputado e o grupo do PS. Tem a palavra, Sr. Deputado. Boa noite, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar a mesa. Sr. Presidente da Câmara, cumprimentar na sua pessoa todo o elenco de vereadores, caros colegas deputados municipais, público presente, se houver ainda a senhora que estava a assistir, e funcionários. Em primeiro lugar, quero deixar aqui uma nota, esta não é de louvor, mas sim de pesar, pelo falecimento de um bombeiro subchefe da Corporação de Bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana, um homem que muito deu ao território na salvaguarda de bens e pessoas, e proponho que seja feito 1 minuto de silêncio, assim como seja dada nota à sua Corporação de Bombeiros e família desta nossa nota de pesar. Deixar também uma nota de agradecimento a todos os bombeiros que tiveram empenhados no esforço no combate às chamas na Ribeira das Vinhas, pelo excelente trabalho que desenvolveram e por a ação que tiveram, não deixando transformar-se num inferno aquele deflagrado de chamas, mas queria que as outras bancadas pensassem e se calhar estendessem este voto de louvor não só às corporações de bombeiros do Concelho de Cascais, mas sim a todas as que estiveram envolvidas e a todas as forças que estiveram envolvidas naquele teatro de operações, porque não foram apenas as corporações do Concelho, mas sim dos concelhos também limítrofes que estiveram neste combate. Em segundo, queria deixar aqui uma palavra e fazer o género de proposta ao Executivo Municipal sobre as coletividades e o associativismo do nosso território. Existem hoje coletividades que estão com um esforço financeiro muito grande porque viram as suas receitas, como todas as autarquias, inclusive do território, a Câmara Municipal, sabemos disso, mas fizeram um esforço financeiro muito elevado e têm estado a sobreviver por vezes com grandes dificuldades. O que eu venho aqui propor era que pudesse a Câmara fazer cálculos, tentar perceber qual era o impacto financeiro nas suas receitas, e no meu entender se calhar não vai ser assim tão elevado, e tentar a estas instituições
não fazer a cobrança do IMI durante o ano de 2020, assim como poder analisar a cobrança das taxas de resíduos e as outras taxas que são colocadas na fatura das águas de Cascais. Como sabem, a maior parte destas coletividades estão encerradas, não têm muito ou pouco consumo de água e estas taxas são muito elevadas e que têm estado a ser pagas por estas coletividades. É uma proposta que deixo aqui para que o nosso tecido de associativismo continue forte e com vigor, porque tem-se feito um excelente trabalho também na salvaguarda das pessoas nos territórios onde estão situados. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usou da palavra por 3 minutos e 23. Penso que o Sr. Deputado Rui Mendes queria também usar da palavra, certo? Certíssimo, Sr. Presidente. Então, certíssimo. palavra ao Sr. Deputado Rui Mendes, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, queria apenas responder ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia Cascais de Estoril, dizendo que, obviamente, que agradeço as palavras que teceu, porque me vai permitir ter a oportunidade de responder, portanto, em conformidade. Dizer-lhe, em primeiro lugar, que nunca o PS, nunca em momento algum, o PS criticou as forças de segurança pelo enorme trabalho que têm feito, não só no município de Cascais, mas também em todo o país, em todas as estruturas em que têm que diretamente responder às questões de segurança. Obviamente que muitas das vezes, e como se sabe, porque os meios são finitos e de facto por vezes não há essa capacidade de poder reforçá-los da maneira como nós gostaríamos. Aqui a questão que eu coloquei, e se o Sr. Presidente de Junta de Freguesia bem entendeu as minhas palavras, o que eu questionei foi se dentro do Conselho Municipal de Segurança, se existe ou não existe essa preocupação e o que é que vocês estão a pensar fazer, o que é que o Executivo está a pensar fazer nessa matéria para reforçar a questão da proximidade e da segurança que está explanada ou que está plasmada nos objetivos do Conselho Municipal de Segurança. Portanto, foi essa a minha pergunta. Em segundo lugar... Enviem mais para a PSP de Cascais e para... Em segundo lugar, e não me interrompa, por favor, que eu não interrompi ninguém, em segundo lugar, o que eu gostaria... Peço a quem não estiver a usar a palavra que desligue o microfone, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em segundo lugar, dizer que a administração pública, que o governo do Dr. Passos Coelho tão maltratou, inclusive as forças de segurança em todo o contexto daquilo que aconteceu com a administração pública, seguramente o PS não o está a fazer e, portanto, logo aí se vê a diferença de tratamento que existe entre o Partido Socialista e o PSD ou o CDS nesta matéria. E, portanto, reforço aquilo que já disse e que enunciei. Não foi, nunca será, nem nunca foi a nossa intenção aludir diretamente àquilo que seja o empenho das forças de segurança, que não está em causa. Está em causa, sim, aquilo que a Câmara de Cascais, por exemplo, tem-se chegado à frente noutras matérias e tem dito e tem gritado e alardeado ao mundo que substituiu ao Governo em matéria de educação, por exemplo, não tem sido dito várias vezes, não é? Ou no caso até das máscaras, que foram comprados equipamento para produzir máscaras e que inclusive se vendem para fora do Conselho. Portanto, de facto, a Câmara de Cascais, por umas coisas, é de facto muito empreendedora, mas para outras já remete tudo para o Governo. Portanto, e de facto, quer dizer, caros amigos, caríssimos deputados, membros desta ilustre Assembleia, epá, por favor, não confundamos a árvore com a floresta, não é? E portanto era isso que eu podia. Outra questão que eu também, só para terminar a minha intervenção, dizer que fomos acusados, portanto, entre aspas, o PS também foi acusado dentro de um outro conjunto de partidos que interviram nesta fase do período antes da ordem do dia, e de facto em dizer que nós tivemos intervenções populistas. De facto, quer dizer, eu acho que nós não tivemos intervenções populistas. A resposta do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Cascais de Estoril, é que foi uma resposta populista porque não respondeu à questão que o PS colocou. Conselho Municipal de Segurança, o que é que está a pensar ser feito? Foi só isso que eu coloquei, foi a única questão, somente essa. E, portanto, agradeço que, de futuro, quando hajam comentários aos meus comentários, que eles sejam direcionados para aquilo que foi a pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Gonçalo Lages, tem 13 minutos e 45 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a si e à restante mesa, ao Sr. Presidente da Câmara, às senhoras e senhores vereadores, às caras e caros deputados também aqui presentes nesta Assembleia. Eu começaria, obviamente, por esta última intervenção do Sr. Deputado Rui Mendes, de dizer que esta discussão já tem sido feita variedíssimas vezes na Assembleia Municipal. Nós temos aprovado um conjunto de propostas. O Sr. Deputado Rui Mendes também já se deve ter esquecido de quem é que fez as obras
da esquadra da PSP em Cascais, já se deve ter esquecido quem é que fornece a GNR com viaturas, já se deve ter esquecido quem é que fornece a Polícia de Segurança Pública com viaturas, também já se deve ter esquecido de um conjunto de matérias onde o próprio Partido Socialista, lembro-me eu ainda numa altura em que a esquadra de Cascais estava numas condições absolutamente miseráveis, que a própria Câmara Municipal encontrou e adquiriu umas instalações junto à Escola do Polivalente e o Partido Socialista também votou contra essa aquisição, porque na altura também dizia que eram competências do Governo Central e que não fazia sentido à Câmara Municipal estar a substituir ao Governo Central. O que o Sr. Deputado Rui Mendes quer dizer é que quando o Partido Socialista está no Governo, a Câmara pode-se substituir ao Governo Central, quando o Partido Socialista não está no Governo, a Câmara não se deve substituir ao Governo Central. E, portanto, perante estas dificuldades de nós conseguirmos perceber qual é que é o sentido do próprio Partido Socialista, eu recomendava, obviamente, o Sr. Deputado Rui Mendes a visitar as instalações, a visitar os equipamentos e seguir o que foi dito aqui pelo próprio Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Cascais, que quer dizer que mesmo quando a própria Junta de Freguesia fornece as forças de segurança com uma viatura adicional, que é um equipamento essencial para se poder fazer um policiamento de proximidade e de conseguir chegar a tempo e horas aos acontecimentos, a viatura fica parada um ano porque o Governo não dá condições à própria polícia para utilizar a viatura. E quando assim é muito difícil nós conseguirmos ter aqui algum debate sério ou colocar as questões de alguma forma, muito menos sequer compreender o que é que o Sr. Deputado ou o Partido Socialista quer dizer com isto, porque eu todo não consigo mesmo compreender as declarações, as intervenções que o Deputado Rui Mendes fez aqui. Depois dizer também que nós associamos, obviamente, ao voto pesar pelo subchefe José Ferreira e, portanto, vamos fazer esse voto pesar também por nós, estamos totalmente de acordo que o mesmo seja feito. E depois gostaria aqui também de abordar algumas questões que o Bloco de Esquerda aqui colocou, não só através de que fez, não foi uma moção, mas foi um pedido para se votar uma recomendação, creio, mas, contudo, está revestida aqui de um conjunto de situações que eu considero completamente inadmissíveis. Primeiro, porque o próprio Bloco de Esquerda, quando é chamado a participar no diagnóstico social do Conselho e no Conselho Local da Ação Social, o Bloco de Esquerda não participa, não traz qualquer contributo e perdoa uma expressão, mas nem sequer lá mete os pés. Depois, quando o próprio Bloco de Esquerda, já numa reunião que nós tivemos numa comissão anteriormente, estávamos a debater um conjunto de questões relacionadas com apoios da Câmara Municipal de Cascais à instalação de um centro de dia para apoio a idosos. O Bloco de Esquerda colocou uma questão, que eu passo aqui a citar, que foi qual é que seria o custo por idoso e se este custo por idoso está alinhado com a política da Câmara. E, portanto, esta proposta que está aqui feita pelo Bloco de Esquerda é exatamente o corolário desta pergunta. Quando o Bloco de Esquerda pergunta qual é o custo por idoso e depois apresenta uma proposta que faz uma recomendação quase a retirar a capacidade de fiscalização à própria Assembleia Municipal, quase criando uma entidade supra-Assembleia para fazer a fiscalização da política da Câmara Municipal de Cascais, quase para dar notas ou classificar a atuação da Câmara para saber, eventualmente, se esta ação ou aquela ação é mais ou menos consentânea com o que o próprio Bloco de Esquerda acha que vai de encontro ou não às necessidades de erradicação da pobreza e de apoio social, de apoio à saída da pobreza, é uma coisa que me tira completamente do sério, porque o disparate chega a este ponto, chega ao ponto de dizer que querem retirar a própria capacidade de fiscalização à Assembleia, querendo criar um órgão que vai classificar qual é que é a atuação da Câmara. Isto quer dizer, é uma proposta completamente descabida, é um absurdo total. E, Sr. Presidente da Assembleia, permita-me dizer-lhe que, efetivamente, o Bloco de Esquerda não só não participa quando é chamado a participar, não só tem feito aqui o conjunto de críticas por preconceito ideológico às instituições sociais do nosso Conselho, que têm prestado um serviço inexcedível, como ainda é capaz, pasme-se, até com a própria questão que diz respeito à limpeza das ervas nas ruas, quando nós aprovámos aqui na Assembleia Municipal uma utilização do glifosato que fosse mais parcimoniosa, o Bloco de Esquerda, com total falta de respeito pelos próprios funcionários municipais, vem dizer que os funcionários municipais, nomeadamente aqui, creio que deve ser da Cascais Ambiente, o Bloco de Esquerda exige mais do que tem sido humanamente possível fazer devido a um conjunto de restrições que têm existido acerca do Covid.
Portanto, Sr. Presidente, eu cada vez mais não consigo perceber nada do que tem sido a intervenção do Bloco de Esquerda, não consigo perceber nada de qual é que é o objetivo do Bloco de Esquerda quando faz uma recomendação deste teor, e, portanto, de dizer que, no que diz respeito a esta recomendação, nós votamos veementemente contra. Queria também acrescentar, Sr. Presidente, para dizer que hoje também já é dia 20 de julho, nós creio que começámos a fazer estes debates relativamente às situações do próprio Covid em meses de março, abril, e dizer que o Sr. Deputado do Partido Socialista, Miguel Matos, continua ainda hoje, 20 de julho, sem apresentar qualquer pedido de fiscalização das compras no âmbito de medidas de prevenção do Covid que fosse estendidas a todos os municípios e ao Governo em geral, e dizer também que neste dia 20 de julho continuamos sem qualquer máscara do Dr. Cordeiro ou sem qualquer ventilador do Dr. Cordeiro. Eu vou e continuarei a fazer esta contagem enquanto o referido material não chegar ou o referido material não esteja aqui disponível, quer para os municípios de Cascais, quer neste caso para o povo português em geral, dado o montante do contrato. E portanto para já era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Presidente, um ponto de ordem à mesa, por favor. Sr. Deputado, antes de mais eu pediu a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares para aqui feito. É uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Sobre a questão dos trabalhos, Sr. Deputado. Eu tinha pedido antes uma defesa da honra, Sr. Presidente. Não, por acaso não tinha pedido antes, Sr. Deputado, estou aqui a controlar. O Sr. Deputado Pedro Moraes Soares pede a palavra para a intervenção. Foi uma interpelação sobre a questão dos trabalhos. A minha intervenção não tinha referido, portanto, relativamente à recomendação por parte do Bloco de Esquerda, portanto, e apesar de considerarmos que é uma aberração, portanto, esta recomendação apresentada, nós solicitávamos, portanto, que a mesma baixasse à Comissão, uma vez que o Bloco de Esquerda não participou no diagnóstico social porque não quis. Muito obrigado, acho que já percebemos. Para que ao menos consigamos ouvir a opinião do que é que o Bloco de Esquerda portanto, pretende sobre o assunto, pelo que pedimos que a recomendação baixasse à Comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado, já percebemos. Portanto, é um pedido para baixar à Comissão. O Sr. Deputado Luís Salgado pede a palavra para uma defesa da honra. Sr. Presidente, claro que sim, defesa da honra. Eu sei que é difícil, nós temos uma reunião sem que o Sr. Deputado peça a palavra para a defesa da honra. Mas em que é que considera que a sua honra foi ofendida desta vez, Sr. Deputado? Sim, Sr. Presidente. Peço desculpa, Sr. Deputado, só um segundo. Eu pedi a toda a gente que não está na utilização da palavra que possa desligar os microfones, porque senão torna-se muito difícil gerir a reunião. Pedi-lhe, Sr. Deputado, que pudesse identificar em que é que considera que a sua honra foi ofendida. Sim, eu estava a responder, Sr. Presidente. Se não interromperem nem o Sr. Presidente, nem quem está a falar, seguramente torna-se mais fácil a gestão desta reunião pelo Sr. Presidente. De facto, houve um conjunto de falsidades que foram aqui ditas, nomeadamente quanto à participação do Bloco de Esquerda, quanto ao debate e à apresentação que foi feita sobre a questão da coesão social e toda essa situação. E quanto ao uso do glifosato, também o Bloco de Esquerda nunca fez uso do glifosato. E, portanto, se me permite, Sr. Presidente, eu rapidamente, num minuto, faria... Sim, Sr. Presidente, já está a contar o seu tempo. Obrigado, Sr. Presidente. Então, primeiro, quanto à questão do glifosato, e para que sejamos claros e para que toda a gente fique esclarecida, mesmo aqueles que às vezes têm alguma dificuldade de compreensão daquilo que é escrito e dito pelo Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda nunca defendeu o uso do glifosato, antes pelo contrário. O Bloco de Esquerda o que veio dizer foi que a Cascais Ambiente deveria utilizar a monda mecânica, mas fora da parte de confinamento. A monda mecânica deveria ser assegurada porque uma pessoa sozinha ou duas na rua não precisam de estar encostadas uma à outra, não precisam de estar em conjunto, podem manter o distanciamento e ir trabalhando. Mas não é isso que vem, os senhores só veem a questão do glifosato. E quanto à questão da coesão social, o Bloco de Esquerda esteve presente na semana em 2018, em dezembro de 2018, relativa à coesão social. Esteve presente, participou e debateu. Agora, se o Sr. Presidente da Junta não sabe, mais vale que não diga, mas dizer que o Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda esteve presente, ouviu, esteve lá a apurar exatamente aquilo que o município tinha para trazer aos cidadãos ao diagnóstico social do município. O Bloco de Esquerda esteve lá. Eu pessoalmente estive lá e, se quiser, eu mostro-lhe o comprovativo de participação dessa semana. Portanto, o senhor não venha para aqui dizer que o Bloco de Esquerda não participou. E não vamos à Comissão, porque aquilo que o Bloco de Esquerda tinha a dizer relativamente às questões... Nem respondeu o Bloco de Esquerda. ...social e fins, o Bloco de Esquerda já disse, diz onde deve dizer e vem sempre a esta Assembleia Municipal trazer os assuntos quando acha que deve trazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para dar resposta, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Pareceu-me que foi avisado.
Sr. Presidente, eu fiz uma interpelação à mesa também. Eu sei, Sr. Deputado, e vai chegar o seu tempo. Tem de ter paciência, porque os outros senhores deputados estavam antes. A utilização da palavra foi feita para o efeito da defesa da honra. A defesa da honra pressupõe sempre que possa ser dada resposta pelo interpelado. Fala ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Sr. Presidente, não estamos aqui a falar da questão da coesão social, estamos a falar aqui do diagnóstico, portanto, da avaliação social em 2018, bem como falámos também do PDS, portanto, de 2019. E o Bloco de Esquerda, portanto, não participou, nem se dignou a responder, portanto, ao diagnóstico social para o qual foram convidados. Portanto, creio que o Partido Socialista, portanto, e o PCP, portanto, estiveram presentes, mas o Bloco de Esquerda nem esteve presente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, palavra ao Sr. Deputado Manuel Gomes, que pede a palavra para uma interpelação à mesa. Exatamente, Sr. Presidente. E sobre a condição dos trabalhos? Cumprimento toda esta Assembleia na sua pessoa. Sr. Presidente, o Sr. Deputado Gonçalo Lage, acho que fez alusão a um deputado, portanto, ao deputado Miguel Matos, e eu acho que não é honesto neste sentido, porque foi o último a dar a palavra e não permitiu o Sr. Deputado... Se o Sr. Deputado quiser fazer uma defesa da honra da sua bancada... não é uma defesa da honra. Tem toda a legitimidade para o fazer. Verdadeiramente, eu não posso permitir que numa interpelação à mesa o Sr. Deputado fale do conteúdo de uma intervenção. Isso, como há de compreender, não posso permitir. Não, Sr. Presidente, o senhor tem que ter paciência também ouvir-me até ao fim, porque é o meu raciocínio. Eu sei que é bom ouvir o raciocínio das pessoas. Não tenho as suas capacidades, mas agradeço que me deixe falar até ao fim, porque se calhar compreenderá perfeitamente qual é a interpretação à mesa. Portanto, é isso que eu agradecia. E como disse, volto a repetir, Sr. Presidente, o Sr. Deputado, e porque esta introdução é fundamental para a minha interpelação à mesa. O Sr. Deputado Gonçalo Lage, o que fez, na minha humilde opinião, não é honesto quando fez alusão ao deputado Miguel Matos, porque foi o último a falar e não permite depois que haja resposta. O que eu quero dizer que é este método de 2 rondas não é, portanto, o melhor método, porque ficamos com tempo e depois não podemos responder, portanto, a situações destas. É esta a minha interpelação à mesa. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem toda a razão. Relembrava só do seguinte: este método foi um método que foi acertado em Assembleia de Representantes. E já foi acertado por mais do que uma vez em Assembleia de Representantes. Certamente que a Assembleia de Representantes tem toda a legitimidade para alterar as suas decisões. Eu é que não posso chegar a uma Assembleia Municipal e alterar a decisão que foi tomada por várias vezes na Assembleia de Representantes. E por isso mesmo, Sr. Deputado, peço-lhe que coloque essa questão no sítio certo, e o sítio certo é a Assembleia de Representantes, não é este nosso espaço. Será na próxima Conferência de Representantes, Sr. Presidente. Desculpe, Sr. Deputado. Está na próxima Conferência de Representantes. Então fica para lá e não para aqui. Eu, entretanto, peço desculpa que o Sr. Deputado Gonçalo Lage também tinha pedido a palavra. Não sei por aqui feito. Sim, Sr. Presidente, efetivamente, foi na sequência desta intervenção do Partido Socialista, mas efetivamente eu creio que não vou prescindir desta interpelação à defesa da honra, porque a mesma não faz qualquer sentido e o Sr. Deputado em questão já nos habituou a fazer os esclarecimentos no Facebook durante a Assembleia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora ao ponto das votações. Eu queria-vos dar nota que, entretanto, além das recomendações que deram... peço imensa desculpa, já estava a saltar aqui um pequeno ponto, peço imensa desculpa. Cabe agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais para dar explicações e intervir neste período, dando resposta às questões que foram colocadas. Sr. Vice-Presidente Miguel Pinto Luz, tem a palavra por 15 minutos. Sr. Presidente, eu já estou presente na reunião desde o início. E não passei a palavra a nenhum... peço desculpa, tinha tido esta indicação. Então, peço desculpa, o Sr. Presidente da Câmara tem a palavra pelo período de 15 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentando, e na sua pessoa cumprimento todos os membros que estão na Assembleia Municipal e a participar nela, e começaria por responder ao Sr. Deputado Luís Coelho do PAN, dizer que, de facto, a Câmara Municipal de Cascais não tem fundos do Orçamento Geral do Estado, nem do Fundo Social Municipal, aquele que referiu, nem sequer do FEF, que é o Fundo de Equilíbrio Financeiro. De qualquer dos modos, em relação à segunda parte da questão, nós temos estado atentos e sempre que há uma oportunidade de recorrermos a outros programas que têm vindo a ser apresentados, nós temos vindo a recorrer a eles e, portanto, temos neste momento uma equipa
de colegas do Corpo Técnico da Câmara que se especializou nessa matéria, razão pela qual também, ao longo de muitos anos, a Câmara não beneficiou de qualquer tipo de apoio, sejam nacionais, sejam europeus, e tem vindo a beneficiar, embora numa escala pequena, mas tem vindo, de facto, a beneficiar. Em relação aos programas de bem-estar animal, de facto, nós temos estado a desenvolvê-los juntamente com aqueles que têm sido os programas de apoio social ao Conselho. Não fizemos nenhuma distinção e aqui realçava, de facto, as próprias caixas solidárias que têm também um compartimento para alimentação animal e têm estado a recolher doações por parte dos municípios, aos quais a Câmara também se associa e são distribuídas depois por quem se mostra necessitado, assim mesmo como nas equipas que estão dentro dos bairros, nomeadamente do voluntariado jovem. Uma das matérias em que os cidadãos podem pedir apoio é também sobre esta matéria do bem-estar e, neste caso, da alimentação animal. Ao Sr. Deputado Luís Castro Salgado, do Bloco de Esquerda, que denominou que fazemos ações de propaganda, quero dizer ao Sr. Deputado que também há quem lhe chame trabalho, e também há quem lhe chame dedicação à causa pública, também há quem lhe chame, de facto, o sentido de responsabilidade no desempenho das funções, o que, lhe confesso, que muitas das vezes não vejo essa mesma atitude por parte do Bloco de Esquerda. Não vou responder-lhe a questões que são requentadas e, portanto, penso que o Bloco de Esquerda está, de facto, um pouco perdido naquilo que coloca, mas sempre lhe vou dizer o seguinte: em relação ao glifosato, eu dei instruções para que se passasse a utilizar glifosato. O Bloco de Esquerda ainda não demonstrou, nem ninguém demonstrou, que haja alguma proibição, quer seja europeia, quer seja nacional, para a utilização do glifosato. Também não demonstrou, até agora, nenhuma evidência científica de que o glifosato faça algum mal, quer à população, quer também aos próprios animais. E o que é certo é que experimentámos todo um conjunto de produtos que não funcionaram e, nesse sentido, nós não temos outra possibilidade que não seja de combater todas as ervas que estão a nascer nos passeios, que não seja a utilização do glifosato e, portanto, tem neste momento os serviços instruções minhas claras para utilizar. Claro que demorará tempo a recuperar, porque foi muito tempo em que isso não foi possível e não é com onda mecânica que a coisa se consegue resolver. O mesmo para o Sr. Deputado José Carlos Gonçalves da Silva, dizer que nos Campos Velhos fez alguma confusão entre um bairro de géneros ilegal que não tem ainda alvará emitido e que todas as infraestruturas cabe aos próprios coproprietários desse bairro de géneros ilegal e não tem alvará emitido porque está numa zona de proteção arqueológica e isso levaria a que tivessem que algumas das habitações serem destruídas e não estou a ver o Partido Comunista defender que fossem destruídas essas mesmas habitações. Mas ao mesmo tempo também é incoerente quando diz que não tem passeios e diz que estão a nascer ervas nos passeios. Portanto, ou estão a nascer ervas ou não há passeios. E o que, de facto, o Sr. Deputado, pelos vistos, não conhece, é que há também um bairro social em Campos Velhos, que está ele todo infraestruturado e que tem, de facto, esses passeios e essas infraestruturas. Já há outras infraestruturas, nomeadamente que têm a ver com a iluminação que também referiu. Elas têm sido permanentemente vandalizadas e não há capacidade para, com a frequência de vandalização que é feita no bairro, conseguir-se suster e estar permanentemente a funcionar. Dizer ao Sr. Deputado Rui Mendes que, de facto, começa a ser difícil ter e apresentar alguma paciência em relação às questões levantadas pelo Partido Socialista. O Partido Socialista tem que se convencer, o Partido Socialista em Cascais tem que se convencer que é governo nacional. E isso dá-lhe também uma obrigação, e não é preciso por ser governo nacional, de conhecer as leis do país. E saberá que toda a legislação que evocou é zero. Aliás, eu tive a oportunidade, na altura, referir que não era mais do que uma limpeza de consciência por parte do seu Primeiro-Ministro, porque pode-se fazer as leis que se fizer, mas depois, se não tiver complemento noutras leis, e se não se fizer complemento nos meios que tem que assegurar, não resolve rigorosamente nada. Boas frases que, ao fim e ao cabo, levam para, neste caso, para alguma responsabilidade das câmaras municipais. Questões de segurança nas praias apenas têm competência
as forças de segurança. Primeiro a Polícia Marítima e, no caso da Polícia Marítima não ter os meios necessários, deve recorrer às outras forças de segurança, que no caso de Cascais, em grande parte do território, nomeadamente território balnear, é com a Polícia de Segurança Pública. Razão pela qual nós fizemos reuniões com as forças de segurança, porque existia a necessidade de uma maior coordenação entre elas, havia a necessidade de uma maior liderança entre elas, e isso foi visível a partir do momento em que fizemos isso, e neste momento ainda passou pouco tempo, ainda estamos no início ainda da época balnear, mas de facto já foi possível na última semana, e muito especialmente no último fim de semana, verificar que deu resultado esses alertas que fizemos, quer de âmbito local, concelhio, quer de âmbito distrital, quer de âmbito nacional, e as coisas têm vindo a ser resolvidas. Sobre os meios, o Sr. Deputado fala nesta matéria, mas esquece-se que esses meios têm sido dotados pela Câmara Municipal de Cascais, e estamos a falar numa matéria em que a Câmara Municipal de Cascais, e eu próprio sempre deixei bem claro que sou o mais favorável à descentralização de competências. Estou até hoje cada vez mais convencido que se ela tivesse sido feita e se não tivesse havido uma cedência do Partido Socialista ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, que são contra a descentralização de competências, se isso tivesse sido feito, nós estávamos muito mais preparados para o combate à Covid-19. Mas não sou favorável à descentralização de competências na área da segurança. Considero que não é uma área que deva estar no âmbito municipal. Agora, temos, de facto, contribuído e muito com equipamentos, com todo um conjunto de apoio. Olha, começar agora, quando foi da própria Covid-19, que nem as forças de segurança tinham sequer equipamentos de proteção individual, e se não fosse a Câmara Municipal de Cascais a fornecê-los, as forças de segurança estiveram numa fase em que não tinham sequer esse mesmo apoio. Dizer também ao Sr. Deputado Luís Coelho do PAN que houve uma situação de falta de material de esterilização neste processo todo, que ocorreu no período de confinamento do Covid-19, mas houve uma situação, não foram várias situações, houve uma situação que rapidamente foi resolvida e foi o processo em si mesmo ultrapassado nessa matéria. Dizer ao Sr. Deputado Miguel Oliveira do Bloco de Esquerda que esta maioria não é a favor de batalhão de sapadores de bombeiros, como não é a favor de constituir bombeiros municipais. E, portanto, o que nós somos a favor é aquilo que temos feito em cooperação com as várias associações humanitárias de bombeiros do Concelho de Cascais, é dar formação e, mais do que isso, fornecer equipamento para que não se veja em Cascais aquilo que ainda recentemente se viu lá para cima, para o norte, em que o material que era utilizado ficou completamente queimado e o próprio responsável, o comandante de bombeiros, acabou por falecer. Apoiamos a formação e dotamos de meios suficientes para proteção dos próprios bombeiros. Dizer ao Sr. Deputado Carlos Nogueira que coletividades e associativismo, bem, em primeiro lugar, a questão do IMI não se coloca porque a esmagadora maioria das coletividades e das associações existentes no Concelho estão em instalações que são propriedade do município e, como tal, estão isentas e, portanto, isso não recai sobre algum custo das associações. Também dizer-lhe que quando as empresas públicas, EPAL e Águas do Tejo, diminuírem aquilo que debitam aos municípios de Cascais, e são controladas, obviamente, pelo Governo, e, portanto, estão na dependência do Governo, nós iremos mais longe do que aquilo que já fomos, que já não foi muito, não foi pouco, em relação ao apoio que demos a nível de redução das taxas de resíduos. Dizer, por fim, que, de facto, amanhã, na reunião de Câmara, vão um conjunto de propostas na ordem dos 2 milhões de euros de apoio, quer às associações, ou quer ao movimento associativo, quer às coletividades, quer às juntas de freguesia, quer às associações de bombeiros, quer às associações de moradores, e estamos a falar de mais 2 milhões de euros que serão repartidas com critérios que foram definidas pelos senhores vereadores com o pelour das áreas respectivas, exatamente para compensar o esforço que foi realizado durante este período da pandemia que estamos ainda a atravessar. E era tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Está sem microfone, Sr. Presidente. Eu não sei se agora já estou com o microfone, porque eu não carreguei aqui em nada e também desapareceu aqui da imagem a minha cara. Portanto, foi o Presidente da Assembleia Municipal, é que estava a falar, mas não, só se via a imagem, não sei. O ecrã está tudo verde, é uma maravilha. Alguém está a partilhar o ecrã de alguém. Mas eu não sei se me consegui fazer explicar nas respostas que dei a todos. Sr. Presidente. Ok, estou? Estou. Peço desculpa que nós que estamos aqui na Assembleia Municipal, eu, a Sra. Deputada Patrícia Santos Ferreira e o Vítor Castela, temos aqui uma falha técnica, mas penso que, entretanto, já conseguimos reentrar. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara, muito obrigado pelas explicações que foram dadas. Estão-me a ouvir bem? Sim. Ok. Sim. Nós tivemos aqui uma falha técnica, que já estamos resolvida. Sr. Presidente, é ao Sr. Deputado José Carlos Silva que deixe de partilhar o ecrã, penso que é ele que tem o ecrã partilhado e por isso é que estamos a ver toda a gente no mosaico muito obrigado. Renderizado. Muito obrigado. O Sr. Deputado José Carlos Silva percebeu? Consegue? É que eu não estou conseguindo parar na apresentação. Não, também não. Tem de ser o próprio a parar a apresentação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Dizia-vos eu há pouco que nós temos desde antes da reunião, 3 moções entradas na mesa, uma recomendação do Bloco de Esquerda, um voto de louvor do PSD e do CDS e às instituições sociais e outro aos bombeiros, Proteção Civil e Forças de Segurança e, entretanto, deram entrada também por escrito, já foram partilhados, um voto de saudação do Partido Comunista sobre o mesmo tema e um voto pesado do Partido Socialista relativamente ao subchefe José Ferreira. De qualquer forma, pedia sempre que pudessem fazer chegar este tipo de votos até ao início da reunião para nós podermos partilhar e toda a gente saber o que é que está a discutir e a votar. Relativamente à recomendação do Bloco de Esquerda, foi colocada uma questão perguntando ao Bloco de Esquerda se o Bloco de Esquerda aceita ou se quer fazer descer esta recomendação a uma comissão. Pedi ao Sr. Deputado Luís Salgado que pudesse dizer alguma coisa sobre o assunto. Presidente, o Bloco de Esquerda pretende votar esta recomendação desde já. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, muito obrigado. E então faremos essa mesma votação. E vou começar então por essa mesma. Vamos fazer a votação da recomendação do Bloco de Esquerda por uma governação local à prova de pobreza. PAN, como é que vota? Sr. Presidente, o PAN vota a favor. Por favor, muito obrigado. Bloco de Esquerda, como é que vota? Favoravelmente, obviamente. Muito obrigado. Partido Comunista Português? Sr. Presidente, o PCP vota a favor e vai apresentar uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. CDS? Obviamente contra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista? Obviamente a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido PSD? Convictamente contra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A moção foi recusada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, que é o proponente, o PAN, o Partido Comunista Português e o PS, e os votos contrários do CDS e do PSD, sendo que o Partido Comunista Português vai apresentar uma declaração de voto. Passamos agora ao voto de louvor apresentado pelo CDS e pelo PSD às instituições sociais de Cascais. PAN, como é que vota? O PAN vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda vota favoravelmente, mas terá uma declaração de voto a fazer, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Comunista Português? PCP vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado. CDS? A favor, Sr. Presidente. Muito obrigado. PS? Convictamente e obviamente a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PSD? Nós votamos da mesma forma que o Partido Socialista, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Eu gosto muito de adjetivos, mas só servem para prolongarmos também neste momento a reunião. Não passam a ter nem mais nem menos votos com esses adjetivos. Votamos a favor. Voto de louvor também apresentado pelas mesmas bancadas, CDS e PSD, relativamente a um voto de louvor a todos os bombeiros do Concelho de Cascais e de outras corporações presentes, da Proteção Civil e das Forças de Segurança. PAN, como é que vota? PAN vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço desculpa que não anunciei, eu não anunciei a votação anterior. O voto foi aprovado por unanimidade e com a apresentação de uma declaração de voto do Bloco de Esquerda. Vamos retomar então o voto de louvor relativamente aos bombeiros do Concelho de Cascais e de outras corporações presentes, bem como das Forças de Segurança e da Proteção Civil. O PAN já nos anunciou que vota a favor. Bloco de Esquerda? Favoravelmente com declaração de voto, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PCP? O PCP abstém-se, Sr. Presidente, mas quer apresentar uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS? A favor, Sr. Presidente. Muito obrigado. PS? Não podia deixar de ser convictamente e obviamente a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Os votos valem exatamente o mesmo, com mais convicção ou com menos convicção. PSD? É a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Este voto foi aprovado com o voto favorável de todas as bancadas, com exceção do Partido Comunista Português, que se absteve, e será apresentada uma declaração de voto, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo Partido Comunista Português. Vamos agora votar o voto que, entretanto, deu entrada do Partido Comunista Português, também relativamente de saudação aos bombeiros, à Proteção Civil e às forças... Posso pedir a palavra para a interpelação, Sr. Presidente? Uma interpelação à mesa, claro que sim, Sr. Deputado. Muito obrigado. Era efetivamente nesse sentido que ainda há pouco tentei colocar essa questão, porque eu não vi, e não peço desculpa, mas não consegui reter o teor do voto de louvor do Partido Comunista, e como tal eu pediria ao Sr. Presidente, ou ao Sr. Deputado do Partido Comunista, o Sr. Deputado José Carlos Silva, se podia fazer o favor de ler a referida recomendação ou o referido voto de louvor. Muito obrigado, Sr. Deputado. O voto é um voto de saudação. Ele foi lido durante a segunda intervenção do Sr. Deputado João Carlos Gonçalves da Silva, do Partido Comunista Português. Ele foi prontamente distribuído por e-mail quando nós o recebemos, que já foi mesmo no final da nossa reunião, mas eu posso rapidamente lê-lo. Saudação. As associações humanitárias de bombeiros voluntários assumem um papel insubstituível no contexto de proteção civil. Num quadro particularmente difícil como o que vivemos, único mesmo na história recente do nosso país, as associações de bombeiros continuam legitimamente a reclamar para si a vanguarda da proteção de pessoas e bens. Num momento de maior exigência e de novos desafios, as corporações de bombeiros têm estado sempre à altura da sua responsabilidade, dando uma resposta de grande competência e elevado sentido de serviço público, o que tem merecido por parte das populações e do poder local o justo reconhecimento. É importante não esquecer que, num momento difícil onde as respostas às solicitações restantes de uma pandemia se impõem, os nossos bombeiros nunca deixaram de continuar a fornecer serviços importantes como o transporte de doentes, a formação na área da prevenção e socorro em diferentes contextos. Foi o caso do passado dia 16 de julho, no Concelho de Cascais, com o violento incêndio que provocou a destruição de cerca de 14 hectares de pinhal e mata e desalojou várias famílias dos 8 apartamentos afetados pelo fogo e pela água usada para o combater. Uma vez mais ficou demonstrada a qualidade do trabalho desenvolvido pelas diversas corporações de bombeiros e entidades da Proteção Civil que, no terreno, garantiram a segurança das populações, havendo apenas alguns fluidos ligeiros a alimentar e evitaram que, no caso das casas atingidas pelo fogo, fosse maior. Assim, a Assembleia Municipal, reunida no dia 20 de julho de 2020, delibera enviar uma saudação a todos os bombeiros e diversos elementos da Proteção Civil e das Forças de Segurança que foram essenciais no combate a este incêndio e na salvaguarda da segurança das populações e nos seus bens materiais. E depois, data e assinatura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente não teve, ou pelo menos tem uma extensão bastante diferente do que foi a intervenção do Sr. Deputado José Carlos Silva. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já toda a gente em condições de fazer a votação? Penso que sim. PAN, como é que o PAN vota este voto de saudação do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português? O PAN vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bloco de Esquerda? Favoravelmente, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Comunista Português, que é o proponente. O PCP vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS? Contra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PS? A favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PSD? Nós estamos a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O voto é aprovado com os votos favoráveis todos com os votos favoráveis de todos os partidos, com exceção do CDS, que apresentou uma declaração de... peço desculpa, com exceção do CDS. Certo?
O último voto que deu entrada é um voto de pesar relativamente ao falecimento do subchefe José Ferreira da Corporação de Bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana por doença prolongada. PAN, como é que vota? Voto a favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bloco de Esquerda? Favoravelmente, Sr. Presidente. Muito obrigado. PCP? PCP vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS? A favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. PS? A favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PSD? A favor, Sr. Presidente. É a nossa prática votar a favor deste tipo de votos, não obstante já ter sido outros tipos de votos votados de outra maneira por outros partidos, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós vamos, na sequência, registar 1 minuto de silêncio e, por isso mesmo, pedia-vos que desligassem mesmo os vossos microfones durante 1 minuto. Muito obrigado a todos. Este voto será comunicado quer à Corporação de Bombeiros, quer à família do subchefe José Ferreira. Entramos agora... Sim, vou-me retirar neste ponto. Não vou votar este ponto. Realmente foi só a mesa dizendo que se retira deste ponto e que não fará a votação deste mesmo ponto. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Será registado. Sr. Presidente, se me permite... Já me pode dar a palavra, Sr. Presidente? Sr. Deputado, basta pedi-la. Eu pedi-lhe era que utilizassem este mecanismo do levantar a mão, por favor. Eu já pedi a palavra, Sr. Presidente, mas está bem. Manuel Gomes, não nos aparece aqui, mas palavra ao Sr. Deputado Manuel Gomes, para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos a falar do 4º ponto da ordem de trabalhos. Isso mesmo. O Partido Socialista, sem ser nenhum disparate, vai votar favoravelmente. E este voto favorável será um voto de confiança, porque esperamos que num futuro próximo surja o outro regulamento entre a Câmara Municipal e os operadores, onde vai constar a responsabilidade que os operadores têm que ter. Disse, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Eu peço a todas as senhoras e senhores deputados que, quando querem usar a palavra, por favor, utilizem este mecanismo que é o levante-mão. Entretanto, pedir daqui aos serviços técnicos, relativamente à questão do Sr. Deputado Luís Salgado, é-nos informado que a reunião está a ser gravada, continua a ser gravada, mas pedi de qualquer forma para me confirmarem isso na totalidade da reunião. Logo que tenha essa informação disponível, farei essa nota ao Sr. Deputado Luís Salgado. Pede a palavra para que efeito, Sr. Deputado? Era precisamente para dar nota que agora já aparece a informação de que está a ser gravada. Agora, o que me suscita algumas dúvidas é saber precisamente o tempo, o período que eventualmente terá ficado sem gravação da nossa reunião. E é isso que eu agradeço, então, Sr. Presidente. Já pedimos aos serviços técnicos, porque a gravação não é feita pela mesa, é feita pelos serviços técnicos, mas já fizemos esse mesmo pedido, logo que eu tenho uma resposta, dar-lhe, Sr. Deputado. Muito obrigado. A mesa não registra, neste ponto, mais nenhum pedido de palavra por parte das senhoras ou senhores deputados, pelo que passarei a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para dar resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente, e começando pela questão colocada pelo Partido Comunista, de facto não pode ser para inglês ver, porque infelizmente os ingleses não foram autorizados a virem até Cascais, porque quando regressarem ao seu país vão ter que cumprir um período de quarentena e, portanto, inibe-lhes completamente a vinda a Cascais. O que sabemos é que no passado toda esta disponibilização de bicicletas era feita no âmbito apenas e só da antiga freguesia de Cascais e era utilizada apenas e só por turistas. Nós democratizamos a utilização deste meio de mobilidade suave
a todo o Conselho, a todas as freguesias, e, de facto, nós temos ciclovias, temos vindo a construí-las, muitas, não se consegue fazer tudo de um dia para o outro, mas hoje já começa a haver uma rede de ciclovias já com uma distância apreciável entre elas. Algumas delas, isso é outra polémica, é se elas devem ser partilhadas ou não, nomeadamente com o peão. Nós não temos outra possibilidade em muitas das áreas do Conselho de ter uma ciclovia e ter uma pedovia, portanto, porque inclusivamente até há bem pouco tempo nem passeios havia, isto acaba tudo em ia, mas é a verdade, e portanto temos que, em alguns casos, fazer essa partilha de pedovia com ciclovia. De qualquer dos modos, também não é verdade que só com telemóvel é que se pode aceder às próprias bicicletas, já que o cartão de mobilidade do Concelho de Cascais também assim o permite. E além disso, também há postos, não muitos, mas há postos no Concelho de cedência e de controle das próprias bicicletas e, portanto, podemos de facto ter, sem ser através dos próprios telemóveis, e, portanto, há outras formas de poder utilizar na mesma sem ter que recorrer a esse tipo de tecnologia. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O ponto 5º é um ponto de discussão, mas não é um ponto de votação, pelo que penso que será mais fácil fazermos agora mesmo as votações e depois há pelo menos um pedido de palavra para o ponto 5º, já lá iremos. E, portanto, nesse sentido, eu iria pôr à votação o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto e o quarto ponto, cada um de sua vez. Primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, proposta número 607/2020, processo número 1CC-DCOP 2019, concurso público para a concessão de exploração de imóveis no município de Cascais, prorrogação do prazo para apresentação de propostas. Como é que o PAN vota? O PAN vota pela abstenção. Abstenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como é que o Bloco de Esquerda vota? O Bloco de Esquerda vota desfavoravelmente, Sr. Presidente. Muito obrigado. Voto contra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como é que o PCP vota? O PCP vota contra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS? A favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista? O Partido Socialista vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PSD? PSD vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O ponto foi aprovado com a abstenção do PAN, os votos contrários do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português e os votos favoráveis do CDS, Partido Socialista e PSD, o que quer dizer que... PS, CDS... Desculpa, o que quer dizer que foi aprovado com 30 votos a favor, 5 votos contra e uma abstenção. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Passamos ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, proposta número 566/2020, cedência em regime de comodato da fração designada pela letra A, que corresponde à cave do prédio situado na Rua de Santa Maria Madalena, número 50, de Quinta de São Miguel das Encostas, Carcavelos, freguesia de Carcavelos e Parede, à freguesia de Carcavelos e Paredes, destinado a um evento Fair Model. PAN, como é que vota? O PAN vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado. PCP? Bloco de Esquerda primeiro. Peço desculpa, Sr. Deputado, tem toda a razão. Bloco de Esquerda? Abstenção, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PCP? PCP vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS? A favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. PS? O Partido Socialista vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PSD? PSD vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A proposta foi aprovada com o voto favorável de todas as bancadas e a abstenção do Bloco de Esquerda, o que significa com um total de 36 votos a favor, peço desculpa, de 34 votos a favor e 2 abstenções. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Passamos para o terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, proposta número 673/2020, alteração ao mapa de pessoal para o ano de 2020. Como é que o PAN vota? O PAN abstém, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como é que o Bloco de Esquerda vota? O Bloco de Esquerda vota contra. Muito obrigado, contra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como é que o PCP vota? O PCP vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS, como é que vota? A favor.
obrigado, Sr. Deputado. PS? O Partido Socialista, no terceiro ponto, abstém, Sr. Presidente. Abstenção? Muito obrigado, Exatamente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PSD? PSD vota a favor, Sr. Presidente. Obrigado. O ponto é aprovado com os votos favoráveis do Partido Comunista Português, do CDS e do PSD, a abstenção do bloco, o voto contrário do Bloco de Esquerda e a abstenção do PAN e do Partido Socialista, o que dá um total de 12 abstenções, 2 votos contra e 22 votos a favor. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Passamos para o ponto 4 da nossa ordem, proposta número 426/2020, alteração do regulamento de bike sharing e bike parking no Conselho de Cascais. Neste ponto, a senhora deputada Inês Teixeira, do CDS, não vai participar nem na discussão, nem na votação do ponto. PAN, como vota? PAN vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda abstém-se e vai apresentar declarações de voto para os 4 pontos identificados. Peço desculpa. Muito obrigado, senhor. Falhou nas outras. Não se preocupe, Sr. Deputado, faremos essa menção na minuta final de ata. Partido Comunista Português? PCP vota contra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS? A favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista? O Partido Socialista vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PSD? PSD vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O ponto foi aprovado com os votos favoráveis do PAN, do CDS, do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, o voto contrário do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda. Nesta matéria, o Bloco de Esquerda apresentará uma declaração de voto tal como nas outras. O ponto é aprovado com 30 votos favoráveis, 3 votos contrários e 2 abstenções. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Passamos agora para o ponto 5º, informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal acerca da atividade e situação financeira do município, relatório de atividade do município de 1 de abril a 30 de junho de 2020. E sobre este ponto tenho um pedido de palavra do Sr. Deputado Luís Salgado, do Bloco de Esquerda, a quem dou a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei rápido dentro da perspectiva e da análise que foi feita à documentação que nos foi enviada e, dentre várias questões que nos poderíamos aqui levantar e que posteriormente faremos chegar à mesa para entrega à Câmara Municipal, o Bloco de Esquerda tem aqui umas questões que gostaria, se houvesse possibilidade, que o Executivo respondesse desde já. À página 30 aparece-nos que a DRU apenas tem uma proposta. Gostaria de saber o porquê desta situação. É no mínimo estranha. Quanto à limpeza coerciva de terrenos, na página 36, não se especifica quantos terrenos, e gostaríamos de saber quantos terrenos é que foram objeto de limpeza coerciva. Quanto à anulação de 16 processos de execução fiscal, gostaríamos de saber se ocorreram por pagamento ou se foram indevidos, porque estamos aqui a verificar que não é uma cessação desse mesmo processo de execução fiscal, é uma anulação. Gostaríamos de saber o porquê. Quanto ao registro de imóveis do município, continuamos sem saber até à data de hoje se há uma relação completa e inventariada à data dos bens imóveis do município, e se nessa inventariação está identificada atualmente quais os ónus e as cedências existentes nos respectivos edifícios. Também relativa às expropriações, há questões já suscitadas, ou melhor, há reportes das expropriações que nós gostaríamos de ver pelo menos mais bem explicitadas. É muito na rama. E quanto à política de habitação, vemos que a política de habitação municipal aparece no relatório, mas nós continuamos a aguardar que nos enviem o documento quanto ao projeto de habitação para o município. Eu lembro-me que estive no ISCTE, numa apresentação da vereadora Joana Balsemão, uma boa apresentação, faça-se aqui o louvor devido. O facto é que, havendo uma política municipal de habitação, a mesma ainda não foi transmitida a esta Assembleia e nós continuamos a aguardar a documentação devida. Já se falou que iria ser apresentada com pouca circunstância aos munícipes e à comunicação social. Nós, na Assembleia Municipal, continuamos a aguardar esse mesmo plano municipal. E para já, Sr. Presidente, é quanto custa dizer. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não registro mais pedidos de palavra de senhoras ou senhores deputados neste ponto.
pelo que passarei a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para dar explicações, querendo. Sr. Presidente, em primeiro lugar, realço o facto de qualquer partido de oposição não deixar o registro de que temos cumprido escrupulosamente a apresentação destes relatórios, coisa que não acontecia no passado. Em segundo lugar, eu ficarei a aguardar estas questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda para lhe poder responder, como é óbvio, não lhe vou conseguir responder a elas nestes mesmos pontos e, portanto, o Bloco de Esquerda quer fazer o favor de as colocar por escrito, que terei todo o gosto de pedir aos serviços para produzirem a informação a fim de responder, já que também são os serviços que, obviamente, me ajudam e me propõem aquilo que deve constar no próprio relatório e eles, melhor do que ninguém, sabem elaborar estas mesmas respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim faremos, reencaminharemos para a Câmara todas as questões que dê entrada na mesa. Nesse sentido, pedia só a vossa atenção por mais uns breves minutos para procedermos à leitura da ata da nossa Assembleia Municipal, pedindo à Sra. Deputada Patrícia Santos Ferreira, Primeira Secretária da Mesa, que o possa fazer. Sim. Muito boa noite a todos. Senhores deputados e senhores vereadores, Sr. Presidente da Câmara. Hora de abertura, 20h58. No período de intervenção do público, ocorreu a inscrição da Sra. Ana Henriques e o Sr. Vice-Presidente prestou os esclarecimentos que entendeu necessários. No período antes da ordem do dia, houve a intervenção do Sr. Luís Coelho, Luís Castro Salgado, José Carlos Gonçalves da Silva, Tomás Amar Monteiro, Rui Mendes, José Diogo Simões, Miguel Oliveira, Pedro Moraes Soares, Carlos Nogueira e Gonçalo Lages. Foi apresentada a recomendação do Bloco de Esquerda por uma governação local à prova de pobreza, que foi rejeitada com 19 votos contra e 17 votos a favor. O membro do PCP, José Gonçalves da Silva, referiu que iria apresentar uma declaração de voto. No voto de louvor foi apresentado por Tomás Amar Monteiro, em relação para o PSD e para o CDS, Instituições Sociais de Cascais, aprovada por unanimidade. Luís Castro e Salgado vai apresentar uma declaração de voto por escrito, do Bloco de Esquerda. Foi apresentado o voto de louvor pelo Gonçalo Lages, em representação do PSD e do CDS, para os bombeiros de Cascais e outras corporações e forças de segurança e proteção civil. Foi aprovada com 33 votos a favor. Não fui eu que apresentei o voto de louvor. Vai ser apresentada uma declaração de voto por escrito do Bloco de Esquerda, pelo Luís Castro Silva e pelo PCP José Gonçalves da Silva. Luís Castro Salgado, peço desculpa. Foi apresentado um voto popular pelo falecimento do chefe José Ferreira. Não podemos interromper aqui. É que quem apresentou o voto de louvor foi o deputado CDS. Foi ainda apresentada uma saudação pelo PCP, José Gonçalves da Silva, foi aprovado por maioria, com 31 votos a favor e 5 votos contra do CDS. E as restantes forças políticas votaram a favor. No período da ordem do dia, entrando no ponto 1. Precisa da proposta? Não. Ok. No ponto 1, foi aprovado por maioria, com 30 votos a favor, 5 do CDS, 11 do PS, 14 do PSD, 5 votos contra, 2 do Bloco de Esquerda e 3 do PCP e uma abstenção do PAN. Houve intervenção do deputado Luís Salgado e o Presidente da Câmara explicou e apresentou os devidos esclarecimentos necessários. Sim, mas isso eu tenho ao final, peço desculpa. Declaração de voto do Bloco de Esquerda. Sim, mas isso eu tinha colocado no final, que o Bloco de Esquerda referiu apresentar uma declaração de voto para todos os pontos. No ponto 2, houve intervenções de Luís Salgado, Gonçalo Lages, Pedro Caldeira Santos, João Pinheiro da Silva, Nuno Alves, Rui Mendes. O Sr. Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos que entendeu necessários. O ponto foi aprovado por maioria, com 34 votos a favor, 3 do PCP, 5 do CDS, 11 do PS, 14 do PSD. E 2 abstenções do Bloco de Esquerda, certo? No ponto 3, houve intervenção do Miguel Oliveira, Rui Mendes e Luís Coelho. O Sr. Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos que entendeu necessários. Foi aprovado por maioria,
com 22 votos a favor, 3 do PCP, 5 do CDS e 14 do PS, e 14 do PSD, 2 votos contra do Bloco de Esquerda e uma abstenção do PAN e 11 do PS. No ponto 4, houve intervenção de Miguel Oliveira, José Carlos Gonçalves da Silva, Manuel Gomes. A deputada Inês Teixeira do CDS referiu ausentar-se da sala, portanto, ausentar-se da votação, e o Sr. Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos necessários. Aqui, o Bloco de Esquerda referiu, de facto, apresentar as declarações de voto a todos os pontos. Este ponto foi aprovado por maioria, com 30 votos a favor, 1 do PAN, 4 do CDS, 11 do PS e 14 do PSD. 3 votos contra do PCP e 2 abstenções do Bloco de Esquerda. No ponto 5, houve intervenção do deputado Luís Castro Salgado e o Sr. Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos que entendeu necessários. Sr. Presidente, muito obrigado, a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem é que pede a palavra? Manuel Gomes. Tem a palavra, Sr. Deputado. Eu gostava de ser esclarecido porque quem me apresentou o voto, o louvor dos bombeiros, foi o deputado CDS e não o deputado PSD. Não pareceu estar aí, portanto, isso não é verdade. Voto, Presidente. Quem apresentou o voto foi o Sr. Deputado José Diogo Simões. O José Diogo, do CDS, apresentou o das IPSS. Claro. Quem apresentou o voto sobre louvor às instituições sociais de Cascais é que foi o deputado do CDS. Está certo. Exatamente. O outro foi o Sr. Deputado José Diogo Simões. Será feita a devida nota. Será feita a devida nota de ligação. Relativamente a que o Bloco de Esquerda apresentará uma declaração de voto sobre cada um dos pontos e não uma declaração de voto em conjunto. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, por estes mesmos esclarecimentos. Vou colocar à votação a nossa minuta de ata. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, também ao público presente. Foi uma novidade certamente positiva que tivemos aqui hoje. Agradeço a todos e quem for de férias agora, em breve trecho, desejo também umas boas e certamente merecidas férias e dou por encerrada, declaro por encerrada a nossa reunião da Assembleia Municipal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boas férias. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Deus, boa noite a todos. Boa noite.